Beleza, então hoje eu vou estar trabalhando entalpia, né? E é importante vocês prestarem bastante atenção na videoaula, então, para começar. Aí depois eu volto a falar novamente com vocês. Vai ser uma aula um pouquinho demorada, tá bom? Se vocês quiserem interromper a aula, pode interromper a hora que quiser, beleza? Ok. Ok, então vamos lá, então. Vamos lá onde, né? Vocês aí, cada um na sua casa, eu aqui. Nós estamos de quarentena ainda, né? Deixa eu só achar aqui o vídeo. Entalpia. Beleza. Ó, esses vídeos, eles são do YouTube, mas eu faço uma revisão antes, analisando bem o vídeo para ver se não tem nenhum erro. Já peguei uns que de repente passou alguma coisinha despercebida, né? Mas foi fácil corrigir, né? Depois nós acertamos tudo. Então, preste atenção na aula agora, tá legal? Ok, Sim. galera? Qual que é o tema Sim. mesmo? Entalpia. Entalpia. Vocês estão vendo a tela que eu mudei aí ou não? Ou continua entalpia? Eu tô vendo que tem um quadrado azul assim, escrito entalpia, e do outro lado tem um fósforo aceso. Ah, é isso aí então. Ô, pessoal, então vamos começar o assunto, né? Entendendo o que é entalpia, né? Ó, a entalpia é a quantidade de energia em que uma determinada reação, onde podemos calcular o calor de um sistema através da variação da entalpia. Opa, professor, não entendi absolutamente nada, né? Alguém entendeu o que eu falei ou não? Não. Não. Vamos começar novamente então, né? Ó, a entalpia, galera, é a energia térmica envolvida nos diferentes tipos de reações químicas. E entalpia nada mais é do que uma energia térmica, né? É, nós temos, por exemplo, as reações endotérmica e exotérmicas, não é isso que vocês aprenderam na aula anterior? Né? Então, quem pode falar para mim o que seria a reação exotérmica? Só voltando um pouquinho no tempo aí. Exotérmica é liberação de calor. Isso, quando ocorre liberação de calor. E endotérmica, Endotérmica é quando traz o calor. isso, seria quando ocorre absorção de calor, né? O que é entalpia mesmo? É Eu energia esqueci. térmica, né? Energia térmica. É energia térmica envolvida nos diferentes tipos de reações químicas, né? É, em outras palavras, entalpia é energia térmica que ocorre, né, nos diferentes tipos de reações químicas, tá bom? Aí Tá nós bom. temos, e eu pedi isso, se eu não me engano, na atividade 4 ou 5, acho que, se eu não me engano, na 4, né? Eu pedi lá para vocês fazerem uma pesquisa para ver o que é entalpia de formação. Vocês chegaram a ver essa atividade? O que é entalpia de formação, o que é entalpia de combustão, né? O que é entalpia de ligação, o que é entalpia de neutralização, entalpia de dissolução, né? E, enfim, nós vamos ver agora a videoaula, então, né, para entendermos melhor o que será essa tal entalpia. Estão prontos aí? Posso soltar o vídeo? Pode. Quando eu observo esse exemplo aqui do lado, esse fósforo aceso, ele pegando fogo, eu tenho em si a madeira como o meu reagente inicial, mais o oxigênio. Esse fósforo ele só vai pegar fogo, ele só vai entrar em combustão a partir da presença desse congruente que é o oxigênio. A partir da queima desse fósforo, eu vou gerar gás carbônico, que é aquela fumacinha que fica saindo, mais uma pequena liberação de água,
e uma liberação de calor. Ou seja, esse material está perdendo calor para, essa reação está perdendo calor para o ambiente. E por que isso acontece? De onde vem essa energia? Essa energia que ela está sendo liberada, essa quantidade de calor, ela é contida nos reagentes e foi liberada quando a gente foi transformar meus reagentes, que no caso é a madeira e o oxigênio, nos meus produtos, que foi o gás carbônico e água. Então, a quantidade de energia que foi gerada nesse calor foi a partir desse processo de transformação dos meus reagentes, reagentes que são quem está antes da seta, e dos meus produtos, que é o que eu vou formar. Muito bem, vocês entenderam bem essa parte? Ó, quem são os reagentes nessa reação química aqui? Madeira mais oxigênio que vai produzir gás carbônico, água, né? Através da liberação de calor aí. Quem são os reagentes? Madeira e oxigênio. Isto. Quem são os produtos? Quem são os produtos? Gás carbônico mais água. E mais água, né? O Isso. calor ele é liberado, né, na reação química, né? Então, a pergunta aí é, de onde vem essa energia ou esse calor, né? Então vamos prosseguir. A partir disso, a gente pode concluir que cada substância ela deve apresentar uma certa quantidade de energia. E essa quantidade de energia é denominada entalpia, que é o tópico que a gente vai trabalhar hoje, que é representado pela letra H. A entalpia é representada por que letra? H. Letra H. Fiquem espertos que eu vou estar perguntando toda hora, eu vou estar interrompendo para ver se vocês estão atentos aí, hein? Aí depois eu vou fechar essa telinha, porque aqui eu não vejo o nome de vocês. Aí eu vou ver aqui, ó, Beatriz, Ana Beatriz, Jean, Letícia, fala para mim tal coisa, então presta atenção aí. Pode falar. Posso prosseguir? Pode. Para a gente calcular essa entalpia ou determinar ela, que é esse ΔH, a variação de entalpia, a gente vai utilizar a entalpia final, ou seja, a entalpia dos meus produtos, menos a entalpia inicial, a entalpia dos reagentes. Essa fórmula eu posso escrever dessa maneira, ou então eu posso representar essa fórmula nesse outro estilo. ΔH, a variação na entalpia, na quantidade de calor, é igual à entalpia dos meus produtos menos a entalpia dos meus reagentes. Esse processo ele pode ser classificado como endotérmico ou exotérmico. Ele vai ser exotérmico quando ocorrer a liberação de calor, ou seja, na queima do fósforo ocorreu ali uma perda de calor, uma liberação. Então esse sistema aqui ele é considerado exotérmico, exo, liberação para fora. Então ele está perdendo calor nesse processo reacional. Já no processo endotérmico, ele vai absorver calor, tá certo? Então, quando você pega aqui uma quantidade de gelo e ele começa a derreter, ele está absorvendo calor do meio ambiente. Eu gostaria de fazer uma observação com vocês Uma aqui. quantidade de gelo e ele começa a derreter, ele está absorvendo calor. Então, o que acontece aqui, né? Quando nós vamos representar a energia liberada, o calor liberado ou absorvido, nós usamos, então, o cálculo da variação da entalpia. Então, vamos entender cada processo. Variação quer dizer esse triângulo aqui, ó, variação, H, entalpia, variação da entalpia. O que é a variação da entalpia? É a entalpia final menos a entalpia inicial. Em outras palavras, a variação da entalpia vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Lembra lá no comecinho a pergunta que eu fiz na reação, né? Quem era o reagente, quem era o produto, né? Então, por aí nós usamos para fazer cálculos, para saber, né, a variação da entalpia, a quantidade de calor liberado ou absorvido, nós usamos esta formulazinha, né? Então, nós podemos, na reação exotérmica,
sempre representar desta forma aqui, ó. Reagente é uma substância reage, que no caso é a substância A, produzindo uma substância B, que é o produto, né? Então, para que ocorresse essa liberação, para que ocorresse essa reação, houve aí uma liberação de calor. Então, toda vez que falar liberação de calor, vocês podem representar assim: A reage produzindo uma substância B mais calor, quer dizer, liberou o calor, ok? Quando for numa reação endotérmica, olha onde o calor vem, ele vem antes da seta. Então, A reagiu para produzir uma substância B. Só que aí houve uma absorção de calor, né? A absorveu o calor para produzir uma substância B, ok? Alguma dúvida? Ok. Beleza, então vamos prosseguir então. Do meio ambiente. Nas reações exotérmicas, onde ocorre a liberação de calor, a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos meus reagentes. Então, quando eu tiver aqui, ó, meus reagentes, que no caso é A, e aqui eu tenho o meu produto B, tá certo? Então, a entalpia dos meus produtos, que no caso seria de B, vai ser menor do que a entalpia dos meus reagentes, que no caso aqui seria de A. Quando eu fizer então meu cálculo aqui de ΔH da variação de entalpia, que seria a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, eu vou ter uma variação de entalpia menor do que zero. A minha entalpia vai ser negativa, a minha quantidade de energia, o que vai significar a perda de energia para o sistema, tá certo? Quando você observar aqui, ó, se esse valor aqui, no caso dos meus reagentes, a entalpia dos meus reagentes for maior do que a entalpia dos meus produtos, quando eu fizer essa subtração, logicamente o resultado vai ser negativo. Dessa forma, a reação a gente pode representar por um processo reacional de A para produzir B, o meu ΔH, a minha entalpia vai ser menor do que zero. Graficamente, essa entalpia ela pode ser representada por esse sisteminha aqui. Eu vou ter aqui um valor maior da entalpia dos meus reagentes, reagentes que vai reagir para produzir um produto, tá certo? E a partir dessa entalpia, essa energia, o que vai acontecer com ela? Essa energia ela vai diminuir para obter aqui o meu produto. Então, o que aconteceu com a entalpia? Ela diminuiu. Então, eu tive uma variação dessa entalpia, uma perda de energia, certo? Então, na queima de uma palha de aço, o que aconteceu? Os produtos inicialmente, que é o oxigênio, junto com a palha de aço, ela vai diminuir a sua quantidade de energia. Então, no caso, a entalpia dos meus produtos, ela vai ser menor do que a entalpia dos meus reagentes, tá certo? Porque o produto final, depois daquela queima, aquele pozinho, ele vai ter uma menor quantidade de energia. Deixa eu voltar aqui então para Depois explicar para daquela queima, aquele vocês. pozinho, ele vai ter uma menor quantidade de... Bom, então aqui, ó, nas reações exotérmicas, como ocorre liberação de calor, né? Reação exotérmica, liberação de calor. Então, sempre a entalpia dos produtos, HP, vai ser sempre menor do que a entalpia dos reagentes. Ok? Ou seja, é como se eu falasse aí, a energia dos produtos vai ser menor que a energia dos reagentes. Tudo bem? Bom, aí nós temos aqui o esquema, né? Por exemplo, a A reage produzindo uma substância B. Essa reação aqui, ela está falando que é uma reação exotérmica. Lembra no gráfico, no esquema anterior? Né? Olha aqui, ó, sinalzinho de mais está depois da seta. Então a gente representa como sendo aí uma reação exotérmica, né? Nesse caso aqui, a entalpia do reagente aqui, ó, é sempre maior do que a entalpia do produto. E a gente usa para fazer o cálculo, eu não vou aprofundar muito aqui, porque vocês não vão, inicialmente vocês vão entender pouco, mas na hora que nós chegarmos nos exercícios, né, aí vai ficar mais fácil. Desculpa. Aí eu vou colocar essas fórmulas todas aqui do lado para a gente poder resolver os cálculos, né? Então,
nessa sequência aqui, ó, nós podemos sempre dizer assim, esquematicamente, que A reage produzindo uma substância B. Então, nós temos duas situações. Na reação isotérmica, ocorre liberação de calor. O que acontece com a entalpia dos produtos? Quem pode falar? Tá aqui, ó, só ler. Beatriz? Ó, a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Isto. Então, essa é a segunda situação, né? A primeira situação é, nas reações exotérmicas, ocorre liberação de calor. Segunda situação, a entalpia dos produtos, né? Entalpia dos produtos aqui, ó, né? Então, no caso, seria B, né? É sempre menor que a entalpia dos reagentes, né? Certo? O calor do produto aqui é menor do que o do reagente, né? E a gente representa dessa forma aqui o resultado final, ó. A variação da entalpia, ΔH, o resultado, quando a gente estiver fazendo a fórmula, né? Perdão, os cálculos, né? Então, o resultado final vai ter que ser assim, ó. Variação da entalpia menor que zero. Então, sempre nós vamos obter uma resposta negativa aqui, né? Um resultado negativo. Uma outra coisa, uma terceira situação. Sempre quando vocês forem trabalhar com gráficos na entalpia em reações exotérmicas, ó, aqui eu tenho a entalpia dos reagentes, né? Os reagentes vão ficar sempre em cima aqui, ó, né? No gráfico, certo? E os produtos ficam em baixo, né? Reagente em cima, produto embaixo, beleza? E aqui, ó, na queima da palha de aço, os produtos apresentam entalpia menor do que a dos reagentes. Isso é lógico, né? Quando você está queimando uma palha de aço, no começo, né, durante a queima, no começo e durante a queima da palha de aço, a energia liberada não vai ser muito maior do que no final, quando a palha de aço estiver quase no final da queima ou já queimou totalmente, né? É bem fácil de entender isso, né? Energia. Vamos prosseguir. Nas reações endotérmicas ocorre a absorção de calor, ou seja, a entalpia dos meus produtos, a entalpia final é maior do que a entalpia dos meus reagentes, tá certo? Então a gente tem aqui a equação, que no caso seria A para produzir B, A como reagente, B como produto. Então a entalpia, o meu H dos reagentes, ele vai ser menor do que a entalpia dos meus produtos, ok? Então, essa variação de entalpia, se ele vai ganhar calor, então esse ΔH, ele logicamente vai ser positivo. Graficamente, eu teria então aqui minha entalpia dos reagentes, que seria um valor menor, e quando ele começa a ganhar essa energia, o que vai acontecer com a entalpia? Ela começa a aumentar. É bem visível aqui no gráfico, tá certo? Um exemplo é quando você coloca uma bolsa de gelo instantâneo. Nossa temperatura do corpo vai estar em torno de 36 graus, 36,5, e a temperatura do gelo em torno de 0 graus Celsius. Quando você coloca o gelo no nosso corpo, o que vai acontecer com o gelo? Ele vai começar a absorver calor do nosso corpo, começar a ganhar energia, e quando ele ganha essa energia, a sua temperatura aumenta, aumentando também a quantidade de calor no sistema. Então, se eu aumento essa quantidade de calor, como eu posso observar aqui no gráfico, a minha entalpia vai ser maior do que zero. Eu vou ter uma entalpia positiva. Muito bem, vamos entender então Então, mais no essa parte vai aqui. ser maior do que zero. Eu vou ter uma Bom, então, primeira situação, né, na variação da entalpia em reações endotérmicas, aquelas reações que absorvem calor. Primeira situação, nas reações endotérmicas, o que ocorre mesmo? A endotérmica é a absorção de calor. Isso. Segunda situação, quem pode ler aí? entalpia positiva. Segunda situação, quem pode ler? Tá aqui, ó. A entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Isso. Então é bem fácil de entender, ó. Como que a gente representa tudo isso que vocês leram aqui, né? Genericamente temos um reagente A
A reage produzindo uma substância B, né? O A, ele vai ter que absorver calor, né? Para produzir a substância B, né? Então, nesse caso aqui, nessa situação, a entalpia do reagente vai ser sempre menor que a entalpia do produto. Como que a gente representa o resultado final lá quando a gente for aprender a fazer cálculo, né? O resultado final, ΔH, vai ter sempre que ser maior que zero, né? Sempre o ΔH vai dar positivo, né? E a gente representa a reação dessa forma aqui, ó. A reage com B, né? E ΔH sempre maior que zero. No gráfico, aonde que fica a reta do reagente? Embaixo ou em cima? Em cima. Ó, A é o reagente, B é o produto. Ah, sim, embaixo. Isso, Embaixo. isso. E o produto fica onde? A reta do produto. Fica Em sempre cima. em cima, né? É Tá o bom? B. Vamos prosseguir, daqui a pouco já Então, finalizo a no aula. processo aqui da água, que a gente tem as transformações da água, eu tenho que, na fusão, esse meu sistema, para transformar ele do estado sólido, do gelo, para o líquido, ele vai precisar ganhar calor, ou seja, vai aumentar a sua temperatura. Quando eu aumento essa temperatura, ele vai absorver calor. Se eu absorvo calor, a minha entalpia logo vai ser positiva. Sendo uma entalpia positiva, eu vou ter um processo aqui endotérmico, tá certo? Quando ele faz aqui o processo de vaporização, ou seja, transformar minha água do estado líquido para o estado de vapor, no processo de vaporização, ele também vai precisar ganhar energia, tá certo? Quando ele ganha essa energia no processo endotérmico, ele vai mudar o seu estado físico do estado líquido para o estado de vapor. Se considerarmos o processo inverso, por exemplo, eu tiver água no estado líquido e eu quiser transformar essa água do estado líquido para o estado sólido, esse meu sistema ele não vai ganhar calor, ele vai ter que perder calor. Você vai diminuir a temperatura desse sistema. Quando ele perde calor, eu tenho um processo chamado exotérmico. Se esse meu processo for exotérmico, o meu ΔH aqui, ou seja, a minha variação na entalpia, ela vai ser negativa. Observe bem, no processo endotérmico, que ele vai absorver calor, esse ΔH ele é positivo. Num processo exotérmico, onde ele perde calor, esse meu ΔH aqui ele vai ser negativo, tá certo? É possível a gente obter esses valores a partir das reações de cada um desses componentes, tanto dos reagentes quanto do produto. Inicialmente, eu quero que vocês compreendam esse conceito que foi abordado hoje de entalpia, processos endotérmico, exotérmico, se ganha e se perde calor, para darmos início ao conteúdo propriamente dito, que no caso são as reações entálpicas. Muito bem. Então, eu vou finalizar aqui esse vídeo, né? Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo a tela com vocês agora ou não? Ainda não. Não? Eu tô. Não. Então espera um pouquinho. O que vocês estão percebendo na tela aí? Pessoal aqui. Beleza. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre as atividades de vocês, né? Como é que anda as atividades? Vocês estão conseguindo fazer normalmente ou não? Eu nem sei mais, não. Beatriz, não estou te ouvindo. É muita coisa. São muitas disciplinas, muitos professores dando muita coisa, né? Ô, professor, não tem como você diminuir as coisas, não, para passar pra gente? O que exatamente você fala? Os conteúdos ou as atividades? Sim, as atividades. Ah, beleza. Ó, as Fazendo atividades... favor. Porque, tipo, a gente tem 10 aulas, né, por dia. E 10 aulas. contando tudo com a disciplina de vocês e
parte técnica, a gente tem 20. Acho que é 20 mesmo, né, Bia? Isso. Daí, às vezes, a gente não entrega no dia, fica pendente, porque a gente não conseguiu dar conta de tudo aquilo, porque são muita coisa pra gente fazer, entendeu? Entendi. Ó, vocês... Deixa eu só entrar aqui na tela. Espera aí. Vocês estão conseguindo ver as atividades aqui? Não. Não? Ué. Ah, Não. pera aí, então. Não. Então, deixa eu Não. sair lá do... Vou interagir agora aqui. Agora vocês vão conseguir ver. Agora sim. Isso. Agora sim. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Ó, então, na realidade, eu penso assim, são 4 atividades, certo? Agora, só depois de voltar do recesso. Eu pretendo dar depois do recesso, mais 2 atividades. Tá bom assim? Beleza. Então, ó, Tá bom. são 4 Tá bom. atividades agora. Tá. Mais 2 atividades que vêm depois. O total dessas 6 atividades que vai dar no total vai dar 6 pontos. Eu vou dar 2 avaliações valendo 2 pontos, ok? Ok. Aí, depois disso, eu vou fazer uma retomada dos conteúdos, vou fazer a recuperação das atividades e das avaliações daí, tá bom? Vocês perceberam, né, que as aulas que eu tenho postado no máximo 2 folhas, né? No máximo, 1,5 folha, 2 folhas, né? Antes eu estava postando bem mais, né? E eu entendo que realmente é complicado, né? Porque não é só química que vocês têm, né? São várias disciplinas. Então eu tenho reduzido isso aí. Quando eu der um pouco mais de 2 folhas, eu vou procurar não fazer isso, né? Vocês podem fazer um resumo. A minha sugestão, o importante é vocês estarem lendo. Estão vendo aqui, ó, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6. Se vocês forem copiar tudo, vocês vão ficar doido mesmo, eu reconheço. Qual que é a sugestão? Desde que vocês leiam as aulas e procurem estudar, vocês podem, de repente, se vocês estiverem em casa, tiver uma impressora aí, vocês podem imprimir, ou tiram um print, né? Deixa ali no celular e ali vocês vão estudando, né? Fica melhor assim ou não? Fica. Fica, né? E as meninas? Fica. Concordam? Beleza. Então, Concorda, Ana? Ana, os slides, ó, quando eu postar slides, os slides não precisam copiar. Beleza? Facilitou assim ou não? Sim. Sim. Então, professor, As- é que as atividades não é tanto assim a quantidade dela que é o problema, é que a matéria é meio difícil de compreender às vezes. Verdade. Química, física e matemática envolve bastante cálculo, né? Então, e olha que eu nem estou trabalhando muito cálculo com vocês, eu estou trabalhando mais a teoria, né? Aham. Aquilo que vocês podem estar usando também no cotidiano e também em função do próprio curso que vocês estão fazendo, do curso de técnico agropecuário, né? As atividades você bem falou, né? Cada atividade ele tem no máximo 4 ou 5 exercícios, né? Você já abriu? Não, a quantidade das atividades não é tanto assim um problema. Aham. São os textos, né? Sim, sim. Isso. Mas então já está solucionado, beleza? Vamos abrir a aula 6 aqui, só para nós vermos como é que tá. Ó. Tá vendo, ó? 2 folhas, ó. Né? O que vocês podem fazer aqui? Vocês façam um resumo do texto, né? Leiam tudo, depois escolhe as partes que são mais importantes. Ou seja, como é que eu vou saber? Como é que vocês vão saber qual é a parte mais importante? É lógico, usar a sensibilidade, né? Por exemplo, tem certas coisas que está falando várias vezes liberação, absorção de energia, você vai para aquilo que mais interessa ali, beleza? Por exemplo, aqui, ó, nas reações endotérmica e exotérmica, né? Os exemplos são fundamentais, então vocês têm que copiar. E os esquemas? Tem como desenhar esse esquema aqui? Até tem, né? Eu acho que não, hein? Então, mas não há necessidade, né? Tá? Então,
todo o material que eu mando para vocês, o que tiver em PDF, vocês copiam, com direito a vocês poderem fazer um resumo, tá bom? Os slides não precisa copiar, mas as videoaulas é importante vocês assistirem, ok? Tá certo, então. Mais alguma coisa vocês gostariam de falar ou não? Acho que tá tudo certo. Tá. Ó, Ô, atividade... professor, Oi. vai ter, tipo assim, uma média de quantas aulas no Meet? Porque às vezes a gente perde, porque a gente não sabe se vai ter ou não. Ah, entendi. Ó, é o que eu falei para você. Uma aula por semana eu vou trabalhar, né? Tá. Ou é a primeira aula ou a segunda aula, por exemplo, ou é terça ou é quinta. Então nós vamos combinar depois do recesso. Sempre nós vamos trabalhar o Meet na quinta-feira. Na terça eu posto o assunto e na quinta a gente trabalha ele. Combinado Fechou. assim? Fechou. Que bom. Vocês Agora estão... ficou certinho. Agora estabilizou o negócio, né? Olha só. Aqui, ó. Eu dei para o trabalho, eu dei aqui uma página. Ele tem propagandas no meio aqui, é terrível, mas não tem como eu sair disso aqui. Mas o de vocês não vai aparecer com isso, né? Como eu baixo bastante coisa, aparece isso aí, né? Eu dei aqui 2 links, ó. Então aqui vocês estão vendo o que é termoquímica, reação de combustão, características de uma reação de absorção. Então, essa atividade 4 aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa, vocês vão ter que fazer um resumo, né? É um texto. Vocês vão fazer no caderno, né? Uma pesquisa sobre termoquímica, através desses 2 links aqui. Vocês podem usar esses 2 links ou pode usar qualquer outro que vocês quiserem. Copiar no caderno, fotografar e enviar no Cresum, né? Então, o que vocês deverão citar? O que são reações endotérmicas e exotérmicas, os exemplos, o que é entalpia de formação e combustão e o que é reação de combustão, beleza? Eu acredito que deve dar aí uma página e meia, mais ou menos, 2 no máximo, né? Tá? Com o resumo. Mas vocês vão ter tempo tranquilo para fazer aí, ok? Meninos, meninos e meninas, já que nós acertamos os ponteiros aqui, é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, de coração. A única coisa que eu posso falar é que eu fico muito grato, fico muito feliz quando uma turma interage junto comigo. Vocês vão falar, eu posso perguntar para vocês assim, vocês entenderam 100% do que eu expliquei? Se vocês falarem que entenderam 10%, para mim, eu já estou num caminho certo, porque eu sei que eu estou chegando no objetivo, né? O restante, a gente vai acertando os ponteiros, né? Então, que vocês estejam sempre no Meet aqui para tirar dúvidas, tá bom? Aí a gente faz, terça-feira eu posto o assunto, na quinta eu explico pelo Meet. Eu acho que vai ficar bem bacana as aulas, né? O que vocês estão achando das videoaulas? A videoaula de hoje foi bastante difícil, né? Vocês não aprenderam ainda os cálculos, né? Aí, delta H, né? H menor que 0, maior que 0, Jesus amado. Mas não se preocupem, a hora que entrarmos nos cálculos, vocês vão entender bem, beleza? Deixa eu tirar uma foto aqui para mim fazer a chamada de vocês. Só um minutinho. Agora deixa eu entrar aqui. Beleza? Ô, galera, eu gostaria que vocês fizessem, então, um comentário lá no mural, tá bom? Eu vou fechar aqui. Não saiam já, não. Vou interromper